RDP África, uma rádio de informação. Patrício Trovoada, antigo primeiro-ministro são-tomense e líder do partido ADI, vai regressar a São Tomé e Príncipe após ter permanecido quase 2 anos em Portugal. Bem-vindo, Dr. Patrício Trovoada, à RDP África. Para quando está previsto esse regresso a casa? Obrigado. Como disse, eu regresso a São Tomé e Príncipe para dirigir a campanha eleitoral que começa oficialmente no dia 27. Deste mês? Deste mês de setembro. Por isso, a minha chegada está prevista nessa altura, no início da campanha, nos primeiros dias do início da campanha. E o que é que realmente espera conseguir quando voltar a ocupar um papel ativo na política são-tomense no seu próprio país? Bem, eu continuo a ter um papel ativo, sou presidente do partido. Mas eu estou a dizer dentro do país. Agora tem papel ativo fora de São Tomé e Príncipe. Sim, não, eu penso que o objetivo que nós temos é, evidentemente, ganhar as eleições e eu sou o candidato designado pelo partido para o cargo de primeiro-ministro. É evidente que nós temos a ambição de governar porque pensamos que as nossas propostas são aquelas que poderão melhor servir os interesses dos santomenses. Daí que nós temos consciência que a situação do país é uma situação extremamente difícil, agravou-se, nomeadamente nos domínios, sobretudo económicos e financeiros. Nós sabemos que vai ser necessário um grande esforço de reforma, de mobilização de recursos. Por isso, a governação de São Tomé e Príncipe no próximo ano não será fácil, mas estamos convencidos que somos os melhores capacitados para o desafio. Neste momento, perguntava-lhe se é possível regressar um pouco a 2012 e fazer a história da queda do seu governo. Porquê é que ele caiu, afinal? Não, sabe que... Na sequência de uma moção de censura? Não, nós caímos na sequência daquilo que nós chamamos um golpe parlamentar. E sabe que nesse domínio das divergências políticas, cada um traz os seus argumentos, mas o argumento, e eu diria, quem poderia falar mais alto foi, sobretudo, quem escreveu a Constituição santomense, o professor Jorge Miranda, que teve um parecer bastante claro sobre essa situação da demissão do nosso governo e que com a qual ele não concorda de resto. Exatamente. Considerou que a moção de censura foi ilegal e que os atos que decorreram dessa moção de censura perfeitamente ilegais. Mas o que importa para nós hoje é que quando, na altura, nós reclamamos uma clarificação através de eleições antecipadas, o Presidente da República negou-se a isso. Hoje chegamos ao fim da legislatura. O que importa hoje é voltar a devolver a palavra ao povo para que esse capítulo se encerre definitivamente. E esse capítulo vai ser encerrado, julga, com o seu regresso ao poder? Não ao meu regresso ao poder. Não trata-se no sentido de voltar a ocupar uma cadeira da qual foi afastado? Não, eu acho que o passado é o passado, não há revanchismos. O que é preciso nós percebermos hoje é o seguinte. Qual foi a origem da crise? A origem da crise foi fundamentalmente a interpretação que o Presidente da República faz da Constituição, ou pelo menos a vontade que ele tem de ser um Presidente da República não com essa magistratura de influência, mas com uma magistratura de intervenção no domínio do Executivo. Ele assim procedeu, pelos vistos, de uma maneira que violou o espírito e a letra da Constituição. Nós defendemos, de facto, o regime que é o regime atual de santomense, que é um regime parlamentar, digamos, semipresidencial de pendor parlamentar. Por isso, essas eleições vão, de facto, clarificar essa situação de bipolarização, no fundo, da vida política santomense. De um lado, o ADI, sozinho, que defende que se mantenha, de facto, aquilo que é o respeito pela lei constitucional. Do outro lado, uma constelação de partidos em torno do Presidente da República,
que hoje estão no poder. Vamos recordar para aqueles que não conhecem muito bem a atual situação política, quais são os três partidos que estão neste momento no governo? Nós temos no governo o MLSTP, o PCD e o MDFM, que chamamos a Troika. E depois, esses últimos meses, surgiram, digamos, aquilo que eu chamo filiais do MLSTP, que é o PEPS e o PND, sobretudo o PND, que são partidos claramente que vêm, da constelação e da orientação, digamos assim, do Presidente da República. Isso constitui um bloco. Um bloco que, de facto, defende e acolhe essa intervenção do Presidente da República na esfera do Executivo. Nós pensamos que a solução passa por eleições transparentes, credíveis, que vão permitir aos santomenses decidir. É verdade que ou a decisão do povo será o ADI com uma maioria absoluta, e aí nós temos que respeitar não só a decisão do povo, mas a lei constitucional. Ou a decisão do povo é votar no bloco afiliado ao Presidente da República, e aí, embora que esse figurino não é constitucional, o ADI terá que representar uma força de oposição, mas não uma força de bloqueio, e provavelmente deixamos as instituições evoluírem nesse sentido. Doutor Patrício Trovoada, mas a lei constitucional não é suficientemente clara para não haver mais do que uma interpretação? A lei é clara. A lei é clara. É por isso que eu digo que aí é a violação da lei. Ora, nós queremos, sobretudo, manter em São Tomé e Príncipe a paz e a estabilidade. Por isso é que nós tivemos esses 2 anos na oposição e nós tivemos, digamos, quase numa resistência face às perseguições e todas as ações que foram levadas contra o partido. Mas nós pensamos que agora devemos, de facto, voltar a dar a palavra ao povo como, digamos, uma maneira a mais responsável possível para a clarificação política. Mas se for eleito chefe do governo, vai ter que naturalmente coabitar com o atual presidente, Manuel Pinto da Costa, pelo menos até, corrija-me se eu estiver enganado, até 2016. Como é que vão ser as vossas relações, já que as anteriores não foram, digamos assim, e numa linguagem muito popular, grande coisa? Eu vou ter que coabitar comigo e ele vai ter que coabitar eu vou ter que coabitar com ele e ele vai ter que coabitar comigo. Por conseguinte, é um tango e dança-se o tango com 2 pessoas. O Presidente Pinto da Costa, como o Patrício Trovoada, vamos ter que respeitar a decisão popular. E eu creio que houve uma incursão do Presidente da República para ter mais poder. Hoje, o governo do Gabriel Costa é visto pela população santomense como o governo do Pinto da Costa. Por conseguinte, essa eleição vai nos trazer uma série de respostas. A primeira resposta será que as pessoas não estão satisfeitas com o atual governo da Troika dirigido por Gabriel Costa, que foi imposto pelo Pinto da Costa. Sim ou não? Será que as pessoas que percebem que esse governo é o governo Pinto da Costa acham que Pinto da Costa dirigiu bem esses últimos 2 anos de São Tomé e Príncipe e São Tomé e Príncipe está melhor? Vão dar a resposta. Bom, a partir daí, tirando a questão do não respeito pela Constituição, o Presidente Pinto da Costa, como o Patrício Trovoada, Presidente do ADI, teremos que fazer as boas leituras e tirar as ilações da situação política. Daí que eu creio que não haverá problemas. Do nosso lado, nós pensamos que a maior das nossas preocupações é que o processo decorre da maneira mais limpa possível. Mas acredita que o Presidente Pinto da Costa poderá respeitar integralmente o resultado do próximo ato eleitoral em São Tomé e Príncipe? Uma vez que isso não aconteceu, na sua opinião, com as anteriores? É daí que nós exigimos, para considerar uma vitória eleitoral, que tenhamos uma maioria absoluta clara. Mas para ter uma maioria absoluta clara, perguntava-lhe muito claramente, digamos assim, é possível alcançar essa maioria tendo em conta o número tão elevado de partidos políticos que concorrem às eleições? Eu acho que sim. Nossa teoria é que existem 2 blocos e eu penso que a maioria dos santomenses também tem a mesma percepção. Existem 2 blocos. E os partidos satélites do MLSTP... Os sucedâneos? Sim.
Nós temos hoje o MLCP e as suas filiais. No fundo, é a mesma base eleitoral. O PCD e o MDFM, que alinharam-se à Troika e que alinharam-se com o presidente Pinto da Costa, são partidos que tradicionalmente eram anti-Pinto da Costa. Por conseguinte, nós estamos convencidos que, para além da base eleitoral do ADI, há muitas pessoas descontentes, indecisos, etc., que poderão, de facto, trazer o seu voto ao ADI. E eu quero acrescentar isso. A maioria dos santomenses estão preocupados pelos problemas reais do país. Desemprego? Exatamente, desemprego, custo de vida, sobretudo, não é? E essa preocupação está sobretudo latente na juventude. Mas o que é que se tem assistido? O debate político não é esse. O debate político é um debate anti-Patrício Trovoada, anti-regresso Patrício Trovoada. E é um debate Tem essa noção? Tenho, mas é um debate que, no fundo, também afasta os eleitores daqueles que estão, de facto, nessa posição bastante negativa. Acha que isso é uma coisa que interessa ao eleitorado ou não? Não interessa. Não interessa. Sabe, nós conhecemos o nosso povo. O que interessa aos santomenses é capacidade de realização. O que interessa aos santomenses são soluções. E o que interessa aos santomenses é que o poder político tenha humildade e esteja próximo das suas preocupações. Enquanto o debate se afastar, eu diria, desses 3 pilares, eu estou convencido que haverá um voto de rejeição para aqueles políticos que praticam, digamos, um discurso que não seja esse. Em quantos votos é que necessita para ter a maioria absoluta? Nós precisamos de 28 mandatos. Em 2010, nós tivemos 26 mandatos. De 2006 para 2010, o ADI passou de 11 mandatos para 26 mandatos. Daí que, quando nós interpretamos essa evolução tão forte do ADI nos últimos 8 anos, ela tem uma base. Ela provém de uma vontade, ela provém de um discurso, ela provém de uma proposta. E quando o nosso mandato foi interrompido de uma maneira ilegal e violenta e que os resultados reais da economia santomense mostram que essa interrupção levou a uma degradação do país, nós estamos convencidos que a maioria absoluta é bastante alcançável. Falou aqui o Dr. Patrício Trovoada em perseguições. Ora bem, nos últimos 20 meses, sensivelmente, o seu partido, o ADI, denunciou vários casos de perseguição política, tendo mesmo apresentado uma queixa no TPI, o Tribunal Penal Internacional. Acha que as alegadas perseguições já terminaram e há condições para o senhor regressar pacificamente a São Tomé e Príncipe? As perseguições e a vontade de perseguir não terminaram. O que nós notamos hoje é que, finalmente, as pessoas estão muito mais em estado de alerta quanto a essas questões. Quer-me dar um caso concreto? Não. Há vários casos. Eu quero dizer, primeiro, a nível da administração pública, nós, quando entramos para o governo em 2010, havia poucos quadros do ADI na administração pública nos lugares de direção. Em 2012, nós fizemos um estudo. A administração pública, porque é um país pequeno, nós sabemos mais ou menos as tendências políticas de uns e outros, e a própria militância. Nós tínhamos 17% da administração pública com quadros do ADI. Em 2 anos. Em 1 mês do governo Gabriel Costa, mais nenhum quadro do ADI figura hoje nas direções da administração pública. Isso configura alguma perseguição política? Evidente, porque a maneira como essas pessoas foram, digamos, banidas da administração pública... Elas foram afastadas dos cargos ou não foram eleitas para eles? Não, foram afastadas dos cargos. Nós temos 5 ministros que são arguidos em casos, enfim, discutíveis. Do atual governo? Do meu governo. Do seu governo. Exatamente. Nós temos uma série de colaboradores nossos que estão também debaixo de inquéritos, processos, etc. Quando uma série de outros processos e inquéritos sobre outras pessoas e casos que foram denunciados nunca tiveram sequência há vários anos. Nós temos casos, enfim, de comportamentos de alguns magistrados bastante discutíveis. Um deles, aliás, está debaixo de um processo de inquérito devido a esses tipos de comportamento pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Por isso, o facto, eu diria que
a queixa ao TPI tem dado entrada e está a decorrer os seus termos, que as associações internacionais de juristas têm procurado, de facto, prestar mais atenção à qualidade da justiça e da democracia em São Tomé e Príncipe, mostra perfeitamente que há uma tomada de consciência e nós, atualmente, aliás, estamos a ver que uma série de ONGs querem vir como observador para as eleições em São Tomé e Príncipe, é que, de facto, existem manifestações de alguns índices que apontam para não só a perseguição, mas riscos de respeito, digamos assim, daquilo que são as liberdades e a própria Constituição. O senhor teme pela sua própria vida ou teme ser detido por qualquer razão? Não há razões. Não há razões. Não foi isso que eu perguntei. Não, mas o que eu digo, não havendo razão... Mas numa ditadura, eventualmente, não interessa se há ou não razão, não é? Sim, Por isso é que eu lhe vou perguntar a seguir se há ou não democracia em São Tomé e Príncipe. Eu acho que a democracia em São Tomé e Príncipe está em risco. Se eu temo. Se eu vou entrar. E o que nós devemos todos temer em São Tomé e Príncipe é uma degradação do clima social devido à falta de justiça. Daí que eu acho que as pessoas têm perfeitamente consciência também daquilo que nós representamos. São Tomé e Príncipe tem consciência que o ADI representa hoje provavelmente mais de 50% do eleitorado. São Tomé e Príncipe tem consciência que face a uma situação difícil, económica, social, etc., o povo reclama propostas, por isso reclama ter à sua frente atores, propostas diferenciadas e que toda a gente possa, de facto, estar no campo a jogar. Ora, impedir que isso aconteça é um grande risco que o poder atual irá correr, certamente. Mas o senhor também corre um risco ao regressar. Eu corro o risco, mas eles correm o risco. Corremos todos o risco de sairmos todos a perder se nós não respeitarmos a liberdade, a democracia e o direito que assiste a cada um de poder participar na vida política santomense, sobretudo quando não tem nada contra ele. Bom, então ou não democracia em São Tomé e Príncipe? Não há. Aliás, eu sempre disse que a democracia não se decreta, a democracia pratica-se. E quando os atores do sistema são pessoas que têm um currículo antidemocrático, daí maior vigilância também nos seus comportamentos. Hoje não há, as pessoas sabem perfeitamente disso. Existe uma maneira de coagir as instituições do Estado, quer a justiça, quer a polícia, quer as Forças Armadas, quer a imprensa, a Rádio Nacional e a Televisão Nacional são órgãos de propaganda do governo e da Presidência da República. Por isso, há, de facto, um grande risco, sobretudo pela perversão das nossas instituições democráticas. Agora, que existe uma sociedade civil em São Tomé e Príncipe existe, que existem pessoas que estão disponíveis para estancar essa deriva e para defender os valores democráticos em São Tomé e Príncipe existe, que existe fora de São Tomé e Príncipe uma comunidade de pessoas também bastante atenta àquilo que se passa em São Tomé e Príncipe, existe. E eu creio que o que deverá, sobretudo, existir é o bom senso para que as pessoas percebam definitivamente que, voltando a dar a palavra ao povo e fazendo com que esse processo eleitoral decorra da melhor maneira, São Tomé e Príncipe sairá a ganhar. Então como é que classificaria Manuel Pinto da Costa enquanto Presidente da República? Eu diria que Manuel Pinto da Costa escolheu um fato. Esse fato é de um Presidente da República que não tem poderes executivos, que deve estar acima dos partidos, que deve, sobretudo, garantir o funcionamento regular das instituições democráticas no quadro da nossa Constituição. Ele escolheu livremente esse fato. Se o fato não lhe serve, ele pode demitir-se. No caso contrário, ele não tem outra opção de que, de facto, cumprir com as leis, com o seu mandato e respeitar a confiança que o povo também depositou nele. Sabe, nós na política devemos ultrapassar o nós, o eu. Devemos tomar um pouco de altitude. Afinal de contas, não é uma coisa
tão simples, tão banal que ser Presidente da República, o mais alto magistrado da nação. Nós temos todas as nossas vontades, as nossas fobias, mas eu acho que para a dignidade da função, a responsabilidade que acarreta a função de Presidente da República, Manuel Pinto da Costa fez uma opção política, saiu mal. Se o povo confirmar de facto que a opção foi errada e eleger o ADI para o governo, ele deverá de facto funcionar da melhor maneira no respeito das instituições e das leis. Mas admitindo-se antes do final do mandato? Eu digo, se ele não conseguir, a situação a mais correta é demitir-se. No caso contrário, eu espero que assim seja, porque nós não precisamos de mais instabilidade. O Sr. Pinto da Costa deve funcionar tal como a lei manda funcionar, com todo o respeito que lhe é devido e com todo o respeito que ele deve aos santomenses e às outras instituições legalmente constituídas. Dr. Patrício Trovoada, as queixas que apresentou no TPI, no Tribunal Penal Internacional, já deram algum fruto ou ainda é muito cedo? É muito cedo, é um processo longo, mas como sabe, a máquina... Entraram este ano. Sim, a máquina judiciária é uma máquina que muitas vezes é lenta, mas nós aguardamos serenamente, temos confiança no TPI e nos submetemos, evidentemente, às decisões do TPI. Como se sabe, e aliás já aqui o disse, foi criado um grupo ad hoc em Portugal para a defesa da democracia em São Tomé e Príncipe. Estou a citar. Constituído por políticos portugueses, entre os quais antigos ministros. O que é que pensa desta iniciativa que nasce num país estrangeiro, Portugal, para defender a democracia no seu país? Sabe, em matéria de valores, não há país estrangeiro. Eu acho que partilhamos os valores. Eu estou a falar de países estrangeiros enquanto origem do nascimento deste movimento. Mas, evidentemente, como eu digo, disseram-me que esse movimento estará aberto a subscrições, enfim, que venham de todos os cantos. Que tenha tido lugar em Portugal tem também a sua razão de ser. Nós somos um país próximos, somos membros da CPLP, os portugueses conhecem perfeitamente São Tomé e Príncipe. Como eu disse há um bocado, a própria nossa nova Constituição foi escrita pelo eminente professor português. O que é importante nós percebemos hoje é que os valores são partilhados pelos povos. Quer dizer, e esses valores da democracia não só não têm fronteiras. Quer dizer que hoje, quando nós falamos do terrorismo, quando nós assistimos à execução de jornalistas, de funcionários de organismos humanitários, etc., há uma fronteira, não há fronteiras. Eu acho que hoje nós devemos lutar por esses valores da democracia, da liberdade, do respeito da dignidade humana, e se essa iniciativa parte de personalidades portuguesas, ela é bem-vinda. Nós, em São Tomé e Príncipe, temos consciência de uma coisa. Quando os regimes não procuram assentar na legitimidade interna, eles têm que saber que necessitarão sempre de uma legitimidade externa. Hoje não se pode criar mais uma ilha na ilha de São Tomé e Príncipe. Em 2012, o seu governo, como já aqui o falámos, foi derrubado por uma moção de censura. Se for eleito, vai tentar retomar, digamos assim, a sua ação a partir do momento em que deixou de ser Primeiro-Ministro, ou traz um pacote de novidades? Não. Sabe, se nós apelamos para a estabilidade, não é porque nós queremos ficar no governo tranquilos, é porque as políticas económicas precisam de tempo. Bom, daí que aquilo que nós vamos propor terá uma forte componente de continuidade das reformas que já vinham e, evidentemente, da adaptação e de algumas inovações em função daquilo que hoje são, enfim, novas problemáticas. Mas, sobretudo, terá a ver com uma maior ou menor ponderação em determinados setores. Hoje, nós pensamos que devemos dar uma maior ponderação às questões ligadas à juventude. Isso é fundamental. Para evitar que ela emigre? Não, para evitar que haja muito mais instabilidade social. Bom, porque a imigração numa ilha como a nossa é controlável, não é? É controlável. Mas o controlável quer dizer é um pouco panela de pressão, não é? Daí que há uma necessidade forte de nós darmos respostas concretas à juventude. Emprego, formação profissional.
essa ponderação em direção ao jovem tem que ser maior. Nós hoje temos também o problema do desemprego em geral. Devemos, e nós sabemos perfeitamente que o setor público já não consegue receber pessoas. Daí que devemos dar uma ponderação ainda maior e mais dinâmica ao investimento externo gerador de emprego. Externo ou privado? Ou as duas coisas? As duas coisas. Nós aí sabemos que se nós conseguimos mobilizar mais fundos públicos para as infraestruturas, etc., poderá também criar emprego. Mas a pequena e média empresa, por exemplo, hoje, teremos que dar muito mais atenção à pequena e média empresa, convidando até operadores económicos de menor porte do estrangeiro a virem, de facto, investirem para São Tomé e Príncipe. Isso tem a ver com uma adaptação do clima de negócio para esse tipo de investidores de menor porte, mas nós sabemos que terá um efeito positivo a nível nacional. Daí que o que eu quero dizer é que nós associamos sempre duas coisas. Primeiro, precisamos de uma aproximação aos problemas reais da população e às camadas que mais sofrem. E, em segundo lugar, precisamos de continuar nas grandes reformas que permitem, a médio e longo prazo, o país encontrar uma sustentabilidade económica. E é isso que vai prometer aos santomenses quando eventualmente for eleito Primeiro-Ministro? Não, eu vou prometer antes e vou cumprir depois. Mas nós pedimos uma condição: que haja maioria absoluta para nós termos tempo e estabilidade. E pedimos aos santomenses para olhar aquilo que se passa, o que se passou em Cabo Verde. Cabo Verde, de 1991 até hoje, salvo erro, 2 partidos tiveram a dirigir o país. E temos os resultados que nós temos. Os países que, de facto, têm estabilidade política têm melhor chance de resultados económicos e sociais. Nós tivemos 20 governos no mesmo período de tempo. Portanto, sem qualquer tipo de estabilidade política, uma vez que eles se iam sucedendo muito rapidamente, nunca concluindo uma legislatura. Eu fui em 2008 Primeiro-Ministro 100 dias. E agora, neste último governo? 2 anos e pouco. Pronto, já ultrapassou. Portanto, queria ser os 4 anos, não é? Oxalá. Muito bem. Dr. Patrício Trovoada, agradeço muito ter vindo à RDP África e, sobretudo, porque se está a comprometer publicamente com algo que depois vai ter naturalmente que cumprir. Vai ter condições para o fazer? Eu acho que sim. A primeira condição são os santomenses e a vontade dos santomenses. Daí que o eleitorado dentro e fora do país. Sim, nós acreditamos hoje que, e é bom frisarmos isso, acreditamos hoje que os santomenses todos, dentro e fora do país, vão dar uma grande participação. Eu, durante esses 2 anos, circulei muito cá em Portugal e não só. Eu quero dizer que nós temos cerca de 15 mil santomenses a viver na Inglaterra. Fenómeno que não existia há 4 anos atrás, não é? Daí que, em termos de políticas, nós temos que hoje temos políticas específicas para a diáspora. Em termos de reformas, nós não podemos hoje desenvolver São Tomé e Príncipe tendo praticamente a metade do número dos residentes na diáspora. Hoje, certamente, não temos o recenseamento final, mas devemos ter 60 a 70 mil santomenses fora de São Tomé e Príncipe. Como é que vamos desenvolver São Tomé e Príncipe sem eles? Daí, reformas a nível até da participação política desse grupo de santomenses da diáspora e políticas económicas específicas de cooperação, de parcerias, etc., para podermos aproveitar desse potencial também. E onde é que entra Portugal no meio disto tudo, uma vez que passou praticamente 2 anos entre nós? Qual é que é o seu relacionamento com as autoridades de Lisboa? Olha, sabe, o mais importante é, durante 2 anos, poder partilhar com o povo português, com os portugueses. E Portugal é um país lindo, um país cheio de potencialidades, e isso também foi para mim uma experiência positiva. Eu circulei do norte ao sul de Portugal, interessei-me pelas pequenas e médias empresas portuguesas, e foi bastante instrutivo. As autoridades portuguesas são autoridades hoje que, enfim, felizmente, tentam dar um contributo positivo aos nossos países, não tentam intrometer-se nos assuntos internos, não é, dos nossos países, mas têm uma atitude que
põe bastante claro as balizas daquilo que são os respeitos que temos, o respeito que devemos ter pelo Estado de Direito Democrático, pelas liberdades, os direitos pelos cidadãos, quer portugueses, quer cidadãos estrangeiros. Por conseguinte, não há nenhum problema. Nós, se formos para o governo, é evidente que iremos dar o nosso contributo, sobretudo no quadro da CPLP, à nossa comunidade, e sim, a minha estadia aqui permitiu-me estabelecer laços talvez mais estreitos com Portugal, que terão a sua influência no domínio da governação. E ver São Tomé e Príncipe, por uma última questão, de fora é diferente? Ver com os binóculos para a sua ilha? O recuo na política não significa fuga. Eu, durante esse tempo, permiti olhar efetivamente para o meu país, olhar para o meu percurso, os erros cometidos, aquilo que nós podíamos ter feito melhor. E eu creio que o meu regresso, se for assim decidido pelos santomenses a um cargo importante, Primeiro-Ministro e chefe do governo, traz um capital, se calhar, reforçado e melhor daquilo que era há 4 anos atrás. E está pronto para começar de novo? Estou pronto. Doutor Patrício, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à RDP África. Obrigado. E até à próxima. Obrigado eu. RDP África, uma rádio de informação.